Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando o programa No Ar, aqui na TV Capital, canal 9.1, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Porém, hoje, o Robertinho infelizmente não pôde vir, mas nós temos a grata companhia do jornalista Fábio Tágira. Fábio, um abraço, muito obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar. É isso, meu amigo Márcio Aurélio, sempre um prazer poder participar dos seus projetos, das suas ações de comunicação e dizer que a TV Capital tem aí um conceito muito forte de comunicação e também é sempre um prazer poder fazer parte aqui dessa bancada. Queria agradecer a você que nos acompanha diariamente aqui no programa No Ar. O nosso programa é o seguinte, ele traz os bastidores das notícias. A gente ajuda você a pensar. Então, ao meio-dia e com reprise às 20h30. Ô Fábio, como é que você, se a gente entrar nos assuntos propriamente ditos, os trabalhos da Assembleia voltaram, os trabalhos da Câmara voltaram, de uma maneira geral, qual a sua perspectiva para os vereadores que estão iniciando o mandato, né, e para os deputados que estão voltando? Como é que você está vendo isso, Fábio? É verdade, Márcio, as duas casas principais do Estado do Ceará voltaram às suas atividades legislativas, a Assembleia aí com algumas missões importantes, né? Agora com o deputado Romeu Aldigueri à frente do comando do Legislativo Estadual, na Câmara Municipal, Léo Couto, aí também com missões importantes, que é exatamente contribuir tecnicamente com as ações de gestão. A gente sabe que os poderes legislativos eles têm duas funções principais, que é fiscalizar o executivo e propor leis, propor políticas públicas que vão ali melhorar a qualidade dos serviços públicos, melhorar a vida das pessoas, que não são missões fáceis, né? É preciso todo um conjunto de situações, de estudos, de participação e de apresentar soluções. Nós vivemos em um estado carente de boas ideias, em uma cidade que também, a cidade de Fortaleza, que também precisa se reinventar em se tratando de políticas públicas, e esses poderes legislativos, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, precisam estar participando ativamente desse processo. Eu queria continuar, Fábio, para a gente trazer aqui a questão da Assembleia Legislativa. Inclusive, o governador Elmano mandou para a Assembleia aprovou o seguinte: transferência de recursos direto para as prefeituras que estão em situação de calamidade. Até o momento, segundo o deputado Guilherme Landim, que é vice-líder do governo Elmano na Assembleia, 29 municípios aqui do nosso estado estão em estado de calamidade ou emergência. Então, o que é que isso muda? Que o governo pode fazer um aporte financeiro direto para estes municípios. Bem, até aí nada de novo. Até aí nada de novo, porque nós temos, Fábio, vários exemplos durante os anos de municípios que apresentaram essa mesma situação e o Estado recorreu, né? Ajudou, salvou, ou pelo menos ajudou a salvar. Bom, o que é que eu quero puxar essa informação? Será que esses municípios que vão receber esse dinheiro, que ainda não foi divulgado quanto vai para cada município, né? Quanto é que cada município vai receber, será que esses municípios, não é que eles vão usar esse dinheiro, preste atenção, não é isso. Mas, por exemplo, podem fazer festa de carnaval? Não com esse dinheiro, eu sei que ele não pode, esse dinheiro eles não vão fazer isso. Vão comprar outras coisas, cestas básicas, né, e tal. Agora, como é que ficam os gastos de carnaval, por exemplo, desses municípios? É verdade, Márcio, você tocou num ponto importante dessa discussão. A gente sabe que o estado de calamidade pública é constitucional, ou seja, o município decreta, comunica o governo do estado, comunica também ao governo federal para que possa ser feito aportes financeiros sem
as licitações para contratação. É direto na conta da prefeitura para que aí possa se trabalhar esse dinheiro, Fábio, situações emergenciais. Ele serve para as prefeituras comprarem colchão, material de higiene, né? Exatamente, são situações emergenciais, alimentação, essa parte de higiene pessoal, essa parte de atendimento a famílias, por exemplo, que foram aí desabrigadas por conta de chuva. Nós tivemos agora recentemente um problema em Independência, que a barragem rompeu, e ali provocando muitas situações de alagamento e as pessoas saindo das suas casas. E esses dinheiro é para isso. Agora, essa questão de recurso próprio da prefeitura para fazer festa em um momento de calamidade, isso é no mínimo incoerente e irresponsável. Pois é, né? Porque uma prefeitura gastar 600, 700, 800 mil no carnaval não é muito difícil. É só contratar algum artista com maior nome, certo? E aí vem estrutura, vem segurança, vem tudo. Correto? E quanto é que... Aí o governo vai e aporta 1 milhão. Fica uma coisa pela outra. Fica incoerência, né? Fica uma incoerência grande. E o Tribunal de Contas do Estado de Ceará está ativo nessa fiscalização. Está de olho nos municípios que vão ali, que já divulgaram seus carnavais, que já estão aí de vento em popa trabalhando para atrair pessoas para esse movimento de carnaval, que é uma festa popular, ninguém aqui está falando da festa. O que a gente comenta, o que a gente discute é a incoerência de situações para determinadas cidades que estão com problemas financeiros. A gente sabe da dificuldade dos municípios de gerir os seus orçamentos para oferecer uma saúde de qualidade, uma educação, uma estrutura ali física dos municípios, e que muitas vezes pagam realmente cachês altíssimos para artistas aí até de renome nacional para fazer festa de carnaval. É incoerência, é preciso bom senso, é preciso entendimento do que é prioridade para as cidades. Eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: nós aqui não estamos criticando A, B ou C e nem julgando nenhum desses 29 municípios que já apresentaram o seu estado de calamidade, já decretaram, certo? A gente está falando de um âmbito geral, porque não é coerente, não é correto com você, cidadão. Por exemplo, Fortaleza não decreta calamidade, certo? Aí o contribuinte de Fortaleza é um contribuinte que o Estado arrecada através dele, como em qualquer outro. Né? Exatamente. Então o que é que acontece, Fábio? O contribuinte está ajudando a pagar um dinheiro a um município que, teoricamente, está muito necessitado. É correto, é um Estado, né? É um todo. Mas como se esse mesmo município que foi buscar dinheiro no governo do Estado porque está precisando da coisa básica, porque cesta básica, o nome já está dizendo, é o básico da alimentação. Colchões para atender parte da população, enfim, material de higiene, são coisas básicas, que todo ser humano tem que ter dignidade, tem que ter isso. Então, o que é que acontece? É uma grande contradição. Você usa o dinheiro aqui, que nós temos, do município, para pagar a festa, e aí usa o dinheiro que todo contribuinte está ali, de uma certa forma, contribuindo para o Estado mandar o dinheiro, para poder ele fazer as coisas básicas. É verdade. Contradição. Isso é uma contradição muito grande, o que o Márcio sabiamente tocou aqui num assunto importante, que é essa arrecadação do Estado. Toda e qualquer movimentação financeira que você que está em casa faz, arrecada impostos, né? E esses impostos formam o cofre do Estado. E é com esse dinheiro que os municípios vão ser atendidos em caráter emergencial. Então, o que é importante? Respeitar a coisa pública, respeitar o orçamento do Estado, que muitas vezes a gente sabe que, apesar dos altos índices de arrecadação, mas a gente sabe que falta dinheiro, né? Se não faltasse dinheiro, não existiria problemas em hospitais públicos, por exemplo. E aí, muito desses valores vão ser alocados nessas cidades que podem aí estar promovendo festa. O que é importante, mais uma vez, ressaltar, não com dinheiro do caráter emergencial, da calamidade pública, mas com recursos
próprios. Então, se tem o dinheiro para pagar ali R$ 1 milhão num carnaval, por que não aplicar isso em ações sem precisar de pegar o dinheiro social, do governo? Sem precisar pegar dinheiro do Estado, esse dinheiro podendo servir para outros municípios que não têm aí a capacidade de arrecadação, que são a grande maioria, infelizmente. Então, qual é o passo agora dos municípios? Desses 29 municípios, eu não sei se vai entrar mais. Eles vão fazer um convênio com o governo do Estado, vão abrir uma conta específica e o governo do Estado vai dizer como vai ser a prestação de contas. Certo? A distribuição decretou a calamidade pública, comunica à Casa Civil e, a partir daí, o governo do Estado vai criar os mecanismos de distribuição, obedecendo os critérios de prioridade, né? Maior número de pessoas envolvidas, maiores dificuldades, e aí o repasse é feito de uma forma imediata, própria, sem processo licitatório para contratar, seja lá qual serviço for de importância. Então é importante que o Tribunal de Contas fique atento a essas ações emergenciais. O governo do Estado vai prestar esse serviço de uma forma muito coerente, muito correta, mas é preciso ter respeito com a coisa pública, fiscalização, e você também, munícipe que está em casa e que vive a realidade desses municípios, pode e deve ficar atento nesse processo para saber se essas ações emergenciais realmente vão chegar até quem precisa. Ok, Fábio, eu queria mudar a prosa, meu amigo. Queria mudar aqui o papo. É um assunto que a gente vai iniciar com o município de Fortaleza, mas que é um assunto muito maior, Fábio. Que é um assunto muito amplo em gestões. E eu não me refiro somente a gestões municipais. Eu me refiro também a gestões estaduais, apesar de que eu acho que os municípios eles usam mais desse artifício. De que eu estou me referindo? Estou me referindo aos terceirizados. E eu quero levar essa discussão dos terceirizados, certo? Para a questão política. Porque interessa tanto para prefeitos, deputados, governadores, a existência de serviços terceirizados nas respectivas cidades e estados. Aqui em Fortaleza, é em torno de 15 mil terceirizados. Desses, quase 80% se resume a regionais, direitos humanos, educação, saúde e o IJF, que não é considerado junto com a educação, junto com a saúde. É um orçamento à parte. É um orçamento à parte. E esses itens, esses que eu falei, eles representam 77, alguma coisa por cento dos terceirizados da Prefeitura de Fortaleza. Quase 80%. Certo? Só que a Prefeitura de Fortaleza, ela não é a única cidade das 184, ela é só uma de todas. Todas usam esse artifício dos terceirizados. Inclusive, houveram divergências entre números, Fábio, né? Isso, da gestão passada com a atual. Com o Evandro, que colocou a equipe dele para fazer o estudo, fez um documento, diverge do documento apresentado pelo o ex-prefeito Sarto, né? A questão é a seguinte. Eu queria que você falasse, Fábio, a sua opinião do número de terceirizados. Se 15 mil para Fortaleza é pouco, é muito, temos que começar a discussão por aí. E a gente falar que é importante, você que está em casa, saber por que tem tanto emprego terceirizado e você que estuda muito, está doido por um concurso e não consegue. Então vamos lá primeiro, Fábio. 15 mil empregos por volta da Prefeitura de Fortaleza. É um número alarmante ou não? É normal para o tamanho da cidade? Como é que você vê isso? A gestão pública na cidade de Fortaleza, ela é imensa, ela é gigantesca, né? Fortaleza é a 4ª capital do país e por essa dimensão territorial demográfica exige uma estrutura de gestão realmente significativa em todas as áreas, na saúde, na educação, no desenvolvimento urbano. Ou seja, a questão do número de pessoas que precisam estar lotadas nos cargos é incontestável, né? Agora, as metodologias de contratação de pessoal, essas sim precisam ser questionadas. E por que não faz concurso, né? Fábio? Boa.
o que se trata sobre gestão pública? O que a legislação diz? Que é preciso fazer concurso público para ocupar as vagas que estão ali ociosas na gestão. Só que esse planejamento da gestão para criar os concursos públicos nunca atende às demandas de verdade. Ou seja, se na Secretaria de Saúde o atual prefeito Evandro Leitão e a sua equipe entenderam que precisa ser contratado, por exemplo, mais médicos, mais 1.500 médicos, por exemplo, como ele quer estender o horário de atendimento noturno nos postos de saúde, de imediato é preciso se organizar o quê? Um concurso público para ir contratar esses profissionais. Só que se todo o trâmite, Márcio, e quem está em casa nos assistindo, para a elaboração de um edital de concurso público demora e muito. É muito burocrático, precisa ter um cronograma de alocação de recursos no orçamento do município, precisa encaminhar para a Câmara Municipal de Fortaleza para que eles votem ou contestem algum item do edital, ou seja, é toda uma burocracia envolvida na elaboração de planos para concursos públicos. E aí chega a realidade maior, que é a chaga econômica social dos terceirizados. Nós não queremos aqui falar dos profissionais terceirizados, que estão ali prestando o seu serviço, dando o seu melhor, ali se qualificando para oferecer à cidade de Fortaleza um serviço de qualidade e que atenda às necessidades. Nós não estamos falando dos profissionais, nós estamos falando da metodologia de contratação, que entra gestão, sai gestão, não diminui, a gente não consegue entender por que não se diminui a questão dos terceirizados. Tem política no meio? Claro. Claro, os vereadores da base aliada encaminham os seus nomes, encaminham os seus eleitores para ocupar vagas de terceirizados. Os deputados estaduais também encaminham os seus ali para o governo do estado. Existe terceirização também no governo federal, é um fato incontestável. Ou seja, toda essa engrenagem política que movimenta as estruturas de poder precisam dessa nomenclatura, precisam dessa modalidade de contratação chamada terceirizados, né? Então, veja, o que é importante? Se cobrar das gestões que exista um impulsionamento, que exista aí um planejamento mais evidente, mais forte, mais eficaz no sentido de se criar cargos para concurso. O concurso público é a ferramenta mais correta, mais objetiva para entrar no serviço público. Eu vou ser bem simples. E isso, quero dizer bem claro, que não é uma crítica ao prefeito Evandro, ao governador Elmano, ao prefeito Naomi de Calcaia, ao prefeito Roberto Pessoa de Maracanaú, ao prefeito Júnior do Eusébio, do Aquiraz. Não é isso, não se trata disso. Isso é uma prática generalizada em todos os estados da nação, dessa federação, e em todos os municípios deste país. É simples, pessoal, na minha opinião, viu, Fábio? A terceirização existe porque ela é usada como forma de instrumento político. Veja, que ela em algum caso ou outro ela necessita, sim. Porque, como você mesmo disse, concursos são burocráticos. Então, ela deveria servir para casos emergenciais. Pronto. Cresceu a demanda, eu não tenho tempo hábil para fazer um concurso e eu farei aqui uma contratação de terceirização. Com o tempo, daqui a 6 meses, 8 meses, o concurso vai ser lançado. Mas não é feito dessa forma. Por quê? Porque a terceirização é um grande instrumento político. É uma ferramenta política, é verdade. Isso. Ela é usada porque de 4 em 4 anos nós temos normalmente o ciclo do poder. Sai prefeito, entra prefeito. Sai governador, entra governador. E todos eles têm os seus. Afinal de contas, ninguém é governador de si próprio, ninguém é prefeito de si próprio. É por conta de um grupo que foi eleito por conta de alguém, né? As pessoas votaram para estar lá. Então, fica sempre essa demanda. E é aí que os governadores atendem os deputados, e aí é que o prefeito atende os vereadores, né? Então, é por isso. Então, é por isso que tanta gente passa a vida estudando e fica
E com razão fica indignado, Fábio. E ainda tem um detalhe nessa sua fala que é importante ressaltar, o seguinte, que muitas vezes existe o concurso, a prefeitura se programa, o Estado se programa, faz o concurso, o cidadão paga a taxa, estuda muitas vezes 1 ano, 2 anos, sai do emprego, tem pessoas que deixam o emprego para se dedicar ao estudo, passa no concurso, que é muito difícil, são poucas vagas por um número absurdo de concorrentes, e não é chamado. Existem muitos casos de pessoas que estão caduca. O concurso caduca porque, veja, não é chamado. O órgão público, a gestão, tem até 2 anos, se não me falha a memória, para chamar. Ele tem um prazo de 2 anos para chamar os concursados. Né? Ou não. Aí o que acontece? Existe toda essa engrenagem, toda essa metodologia, o caba faz, passa no concurso, espera não sei quanto tempo e muitas vezes não é chamado. Agora, a terceirização, o instrumento de contratação, terceirização, ao meu ver, Márcio, nunca vai deixar de existir. Porque tem casos que é necessário, mas é para ser temporário. Em situações emergenciais, o que é uma situação emergencial? Está lá, existe um déficit, por exemplo, de professores na rede municipal. Aumentou a demanda de alunos. Aumentou a demanda, precisa contratar mais professores. Mas os 4 anos dessa demanda, que é isso, né? Ou você faz um processo seletivo mais objetivo, com período menor, tipo contratos de 2 anos na prefeitura, ou você contrata de forma terceirizada, mas também com prazos pré-definidos. Essa é a forma mais correta, essa é a forma mais clara. E dentro desse 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você se programa para fazer um concurso e aí contratar efetivamente. E é bom a gente dizer e repetir sempre que aqui não é uma crítica direcionada a ninguém, nenhum gestor específico. É ao sistema. E nem ao profissional que está prestando serviço. Pelo contrário. E nem ao profissional, não é isso. Nós estamos tratando aqui do sistema como um todo, do sistema político que se sobressai a gestão. Porque qual a justificativa? Por exemplo, o prefeito começa a gestão, certo? Aí tem a demanda, eles fazem um estudo, tem a demanda de 200 professores, 300, 400, 500, do que seja. Ok. Vamos contratar terceirizado aqui. Mas qual é a desculpa que ano que vem continue essa mesma demanda? Ela pode existir outra demanda, não essa. Essa já pode ter sido resolvida durante um ano. Programação financeira e planejamento. Concurso e tal. Entendeu? Não justifica. Ano que vem... Tem a mesma demanda. Tem a mesma demanda e aumentada. Às vezes até aumentar. Porque vai crescer o número de alunos e tal. E outra coisa, Fábio. E outra coisa que é importante... Você que está em casa, entender. Enquanto a gente não vier a público reclamar isso do sistema, eles vão, põe Maria, tanto faz. Aí você que está em casa aí, não tem nenhum apadrinhado político, mas rala para estudar. Sabe? Vira a noite estudando. Né? Porque a gente sabe que a educação é a mola mestra de tudo. É a mola mestra da educação. Se é ruim com a educação, imagine sem. Imagine sem. Né? Então, você que está aí, é igual a mim, nós somos as vítimas. Porque nós não temos padrinhos políticos para nos empregar. E outra coisa, é injusto. É injusto um cara que passa tanto tempo estudando, é preparado, então ele poderia ocupar o cargo por meritocracia, por mérito dele, certo? Mas não. O cargo está ocupado por uma pessoa que não tem muitas vezes a capacidade. Muitas vezes única e exclusivamente por indicação política, né? Entendeu? A contestação vai em cima da metodologia de contratação. É preciso que exista aí por parte dos gestores e primeiro por parte da sociedade. Existe uma cobrança realmente para mudar esse sistema. Você que está em casa, muitas vezes a gente reclama de tudo, né, Márcio? Reclama do transporte público, reclama do serviço de saúde que não está sendo prestado, da CAGES, do posto de saúde, da escola. Da OI, da Mas muitas vezes essas reclamações elas ficam dentro de casa ou nos pequenos grupos. É importante que a sociedade que usufrui desse serviço, a sociedade possa cobrar dos seus representantes um posicionamento sobre essa série de problemas que a gente vivencia todo dia por conta de uma gestão pública, muitas vezes, que não é eficiente, que não atende às necessidades. E muita gente pode pensar assim, Fábio, não tenho nada a ver com esse assunto. Tem.
Claro que Você tem. não percebe, mas um filho seu, um irmão seu, um parente seu, um amigo seu, pode estar sendo prejudicado e não ter concurso para ele. Aí ele fica naquele processo de nem. Já terminou a universidade, não consegue emprego, nem trabalha, nem estuda mais. A não ser que vá se especializar, que tem muita gente que, graças a Deus, prossegue os estudos, né? Mas assim, é importante demais, pessoal. É importante demais a gente parar para pensar e observar o quanto tem coisas que precisam ser mudadas. E isso é uma delas. O serviço de terceirização é para ser momentâneo. É para ter início e data para o fim. O serviço público é para quem tem direito. E quem é que tem direito? Quem faz concurso. E quem passa nos concursos Entendeu? públicos, né? E aí fica essa dica aqui do programa exatamente para que você que está em casa passe a fazer parte das discussões. Essa história de dizer o seguinte, eu não me interesso com política é tudo ladrão, é tudo isso, é tudo aquilo, mas entenda que tudo... Mexe com a nossa vida no dia a dia. Tudo que você vai fazer tem interferência política. Se você sai de casa para trabalhar, a tua rua está alagada, a tua rua não tem calçamento, é porque faltou ali uma ação política. Se você vai para um posto de saúde e está faltando ali a vacina, está faltando medicamento, é porque faltou uma ação política. Se você vai a uma escola do município e não consegue matricular seu filho, é porque faltou uma ação política. Então, o que é importante? Que exista um movimento de fora para dentro. Está aí os parlamentos, a gente começou falando aqui de Assembleia, de Câmara Municipal de Fortaleza e das câmaras municipais localizadas nos 184 municípios e os passos municipais e as prefeituras. É importante que a sociedade se organize no sentido de cobrar as melhorias, de ir para o debate, de procurar os seus representantes e ali dizer, olha, está errado aqui, como é que a gente faz para resolver? É a sociedade que tem que cobrar o político. O político com mandato, ele é funcionário do povo, ele precisa trabalhar de uma forma eficaz para resolver problemas que vêm da sociedade, que vêm das cidades. É importante esse esclarecimento para que a gente possa ir a vislumbrar, Márcio, alguma possibilidade de melhoria. Fábio, mudando aqui a prosa, eu queria, rapidinho, estamos caminhando já para o final do programa, como é o nome do presidente da Associação Comercial aqui do Associação Comercial do Ceará, meu amigo João Porto Guimarães. Você faz um trabalho lá, me fala um pouco aí da Associação Comercial, é a entidade mais antiga do estado, mas como é que está, né? Como é que está isso aí? Me fala um pouco de lá, rapidinho. A Associação Comercial do Ceará é a representação maior da iniciativa privada nesse estado, né? Congrega ali, abraça ali empresas de todos os postos, do MEI à grande empresa, trazendo, Márcio, inclusive as discussões voltadas à taxa de juros, ao avanço da iniciativa privada, e a gente está lá no @ACC_Ceará no Instagram com muitas informações para os empresários. E, Fábio, essa entidade ela ainda recebe, né, as pessoas que querem se filiar aos comerciantes. Claro, os empresários, como eu disse, de qualquer porte, pode procurar a Associação Comercial do Ceará. Nós temos serviços importantes na área de educação, na área de análise de crédito, a gente orienta no sentido de criar essa boa relação comercial, empresa-consumidor, empresas e outras empresas. A gente faz toda essa organização para que você, empresário, possa ter uma saúde financeira da sua empresa mais equilibrada, mais organizada e com possibilidade de crescimento. Leve o nosso convite ao presidente para que ele possa vir nos conceder uma entrevista aqui, tá certo? Às sextas-feiras a gente está querendo dedicar isso para a questão das entrevistas e você... Na hora, com o maior prazer. Ô Fábio, muito obrigado, cara. As portas aqui estão abertas, eu quero que você venha mais vezes. Você enriqueceu o nosso espaço hoje, o nosso programa, né? O Robertinho não pôde vir, eu lhe convidei e prontamente você atendeu o nosso convite. Eu queria imensamente agradecer a sua disponibilidade e passar o seu conhecimento, um pouco do seu conhecimento para as pessoas que nos acompanham aqui na TV Capital. E eu que agradeço, meu amigo Márcio, fica a dica desse programa importante, eu tenho acompanhado, as pessoas têm dado um feedback muito bom das informações que são debatidas aqui e é sempre importante que uma TV como a TV Capital possa
disponibilizar ações como essa de comunicação para esclarecer você que está em casa. Queria agradecer, dizer que amanhã estaremos de volta ao meio-dia e com reprise às 20h30 no programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Até mais.